Pessoal, separei 12 ações que devem anunciar dividendos nos meses de julho ou agosto. E começando diretamente com o Banco do Brasil, ticker BBAS3, que está nessa cotação atual de R$ 22,43, tentando uma recuperação depois dessa queda forte após anunciar os resultados do primeiro trimestre. Chegou a tocar aqui os R$ 21,00 e depois subiu e agora se encontra nos R$ 22,43. O mercado não anda muito animado, veja que o EPS Trend, né, a espécie de tendência de lucro por ação, está na faixa de R$ 5,06, foi sistematicamente sendo revisado para baixo, né, e nos últimos meses estavam valores maiores. Inclusive, a nossa estimativa aqui é de R$ 5,17, que daria esse lucro total de R$ 29,5 bilhões. Payout de 40%, dividendo por ação estimado líquido é de R$ 1,67 por ação, que gera um dividend yield de 7,4% nessas cotações atuais. Exigindo 8%, o preço teto seria de R$ 20,90, margem de segurança negativa por 6, quase 7%. O Banco do Brasil tem 2 dividendos para serem anunciados no mês de agosto. Esse, com relação ao segundo trimestre, seria um pagamento complementar. E esse aqui com relação ao terceiro trimestre, que seria um pagamento antecipado. Normalmente os pagamentos complementares são mais fortes do que os pagamentos antecipados, então a gente espera que para esse segundo trimestre, com Datacom já no mês de setembro, seja um dividendo mais interessante do que essa antecipação do terceiro trimestre, que vai ter Datacom um dia após a Datacom do dividendo complementar do segundo TRI. Inclusive, a data de pagamento do dividendo complementar é no dia 11 de setembro, e a data de pagamento do dividendo antecipado do terceiro TRI é no dia seguinte, 12 de setembro. Para a BB Seguridade, todo mundo já deve ter visto esse fato relevante aqui, divulgando o montante do dividendo do primeiro semestre de 2025 de 3,7, quase 3,8 bilhões de reais. Isso vai dar R$ 1,94 por ação. Os detalhes desse dividendo, como a Datacom e a data de pagamento, devem ser anunciados no dia 4 de agosto, que é quando saem os resultados do segundo trimestre de 2025 da BB Seguridade. E para quem acompanha aqui o histórico da empresa, sabe que muito provavelmente tanto a Datacom como a data de pagamento deve acontecer no próprio mês de agosto. Vindo aqui para a nossa planilha de preço teto gratuita para a BB Seguridade, BBSE3 é o ticker da ação, preço de R$ 36,50, lucro projetado de 8,5 bilhões de reais, que vai dar esse lucro por ação de R$ 4,38. Inclusive, é um lucro por ação mais fraco do que a estimativa atual do mercado de R$ 4,49. Então, enquanto para o Banco do Brasil a gente está estimando um lucro um pouco mais forte do que a média do mercado, para a BB Seguridade a gente está estimando um lucro um pouco mais fraco. Mesmo assim, com o payout de 85%, o dividendo por ação fica de R$ 3,72 para o ano todo de 2025, dividend yield projetado de 10,2%, exigindo 9,5%, o preço teto é de R$ 39,00, pessoal, e a margem de segurança é positiva por 7%. Inclusive, se a gente retirar R$ 1,94 desse dividendo por ação projetado, sobraria R$ 1,78 para o dividendo do segundo semestre, que só vai ser pago lá em fevereiro de 2026, muito provavelmente, né? E eu acredito que, na verdade, esse payout aqui deve vir mais forte do que esses 85%. De repente, 90% de payout, gerando um dividendo por ação de R$ 3,94, e aí sobraria R$ 2,00 de dividendo por ação para ser entregue aos seus acionistas com relação ao segundo semestre de 2025, que vai ser pago provavelmente em fevereiro de 2026. Para o Banco BMG, ticker BMGB4, que também está gerando um dividend yield bem interessante, projetado aqui de 8,8% para esse ano de 2025. A gente está colocando esse lucro projetado de 450 milhões de reais, que dividindo pela quantidade de papéis dá um lucro por ação de 77 centavos, inferior também à média do mercado, que está aqui estimando um lucro por ação de 84 centavos para esse ano de 2025. Aplicando um payout de 50%, o dividendo por ação é líquido de 33 centavos, o que gera um dividend yield projetado de 8,8%, exigindo 9%, o preço teto é de R$ 3,64, margem de segurança seria negativa por 2%. Mas se você for um pouco mais otimista, colocar aqui um lucro por ação na faixa dos 80 centavos, você já teria um dividend yield projetado de 9,14%, subiria apenas um centavinho aqui, né? Mas como as cotações
de BMG B4 é muito baixa, nessa faixa de R$ 3,70, qualquer centavo nesse dividendo por ação faz uma diferença relevante aqui no Dividend Yield. Sobre o próximo anúncio de dividendos, a gente espera que aconteça já nesse mês de julho. No ano passado teve Datacom em julho, pagamento em agosto. O valor foi de 8 centavos por ação. Isso aqui é JCP, pessoal, então o valor bruto tem que tirar 15% para imposto de renda. Mas nesse ano de 2025, observe que o valor já veio melhorzinho do JCP, na faixa dos 10 centavos. Então a gente espera que o próximo que vem agora, provavelmente, né, em julho, com pagamento em agosto, também seja nessa faixa dos 10 centavos por ação, retirando ali 15% de imposto de renda, geraria um valor líquido de 8 centavos por ação, dividindo pelas cotações de R$ 3,72, multiplica aqui por 100, seria um dividend yield só nesse pagamento, nesse próximo pagamento, na faixa de 2,3%. Se a gente anualiza esse valor, seria um dividend yield para o ano de 9,14%, muito em linha ali com as nossas estimativas. E rapidinho aqui, pessoal, se você gosta do nosso canal Dividendo Complementar, saiba que a gente tem um clube de membros bem baratinho de R$ 4,99 e aqui a gente tem vários vídeos exclusivos para membros que a gente organiza aqui nessa playlist Vídeos para Membros. Tem vários assuntos aqui, pessoal, principalmente falando sobre opções. Se você quer conhecer mais, a gente tem uma playlist aqui só falando sobre opções. Começa com a aula 1, aula 2. A maioria das aulas é falando sobre venda coberta de calls, mas esse mais recente aqui eu falo sobre a compra de put nas ações do Banco do Brasil, uma estratégia que eu pretendo colocar em prática. Mas vamos voltar ao vídeo. Para o Banco de Investimentos BR Partners, BRBI 11, preço atual de R$ 16,11. Parece que o mercado deu uma animada aqui, né, desde o seu fundo na faixa dos R$ 12,20, final do ano passado, veio subindo e no último pregão, inclusive, subiu forte, parou nessa faixa dos R$ 16,50. A gente está estimando um lucro de R$ 150 milhões, que dá um lucro por ação de R$ 1,43, payout de 60%, gera um dividendo por ação já líquido de impostos. BRBI 11 só paga dividendos, pessoal, de 86 centavos. Dividend yield projetado fica abaixo de 5%, mas calma, já vamos rever isso aqui. Dividend yield exigido de 8%, o preço teto seria de R$ 10,70, margem de segurança seria negativa por 35%, mas calma lá. BRBI 11, pessoal, o mercado está estimando aqui um lucro de R$ 1,62 por ação. Se a gente jogasse isso em nossa planilha, o dividendo por ação já pularia para 97 centavos, o yield aumentaria um pouquinho, mas ainda seria pouco. Porém, a BRBI 11 parece que está pagando um payout de 73%. Foi assim no primeiro trimestre. Então, ela paga dividendos trimestrais. Se a gente colocar aqui 73% de payout, o dividendo por ação já fica bem mais relevante e o yield vai para 7,15% nessas cotações atuais de R$ 16,55. O preço teto ficaria mais interessante, R$ 14,80, se a gente exigisse 8% e a margem de segurança seria negativa por apenas 10%. De acordo com o histórico de pagamentos de BRBI 11, a gente espera que o próximo dividendo aconteça com Datacom em agosto e o pagamento também em agosto. No ano passado foi nessa faixa dos 30 centavos, o de abril, maio também foi de 30 centavos, como foi nesse ano de 2025, então espera que possivelmente venha mais 30 centavos aqui de dividendo por ação com relação ao segundo trimestre de 2025, nesse próximo mês de agosto. Inclusive, se o banco pagar 30 centavos por cada trimestre, a coisa fica lá na faixa de R$ 1,20 por ação para todo o ano de 2025, bem parecido com essas novas projeções que a gente lançou agora em nossa planilha gratuita de preço teto projetivo. Para a Caixa Seguridade, a gente sabe que ela está com esse dividendo de 31 centavos em aberto. Pessoal, a Datacom vai ser no dia 1º de agosto de 2025 e o pagamento bem rápido no dia 15 de agosto, esse valor de 31 centavos. O payout é de 92%, mas o que a gente tem que ficar de olho também é no próximo dividendo que a empresa vai anunciar, provavelmente em agosto, como foi ali no ano passado, com relação ao segundo trimestre de 2025. Mesma coisa ela fez aqui no ano passado com relação ao segundo trimestre. O payout foi nessa faixa também dos 90% e a Datacom foi lá para novembro e o pagamento também nesse mesmo mês de novembro. A gente espera que o dividendo seja mais forte do que esse, né? Venha pelo menos na faixa dos 30 centavos, como foi aí do primeiro trimestre de 2025, para gerar ao todo em 2025 esse dividendo de R$ 1,29 que a gente está esperando. Então, para CXSE3 é o ticker da Caixa Seguridade, preço atual está em R$ 14,90.
lucro de 4,3 bilhões de reais, dá esse lucro por ação de R$ 1,43. Payout de 90%, mas a gente viu que pode ser de 91%, 92% ou até 95%. Dividendo por ação de R$ 1,29, o que gera um dividend yield interessante também na faixa de 8,66%. Exigindo 9,5%, como a gente exige para a BB Seguridade, o preço teto é de R$ 13,58, margem de segurança negativa por 8%. Mas isso aqui, pessoal, vocês podem baixar a planilha, colocar um yield exigido mais baixo. Muita gente reclama que minha exigência é muito alta aqui para comprar ações, mas cada um pode exigir ali o dividend yield que quiser, inclusive fazer projeções de lucros diferentes. Eu acho que a Caixa Seguridade vai lucrar 4,5 bilhões e aí pronto, seu dividend yield projetado já sobe, seu yield exigido fica mais baixo, o preço teto já vai lá para R$ 15,88. Então isso aqui vai de cada um, da análise e da perspectiva aí de cada investidor. Para a empresa Kepler Weber, ações KEPL3, a gente tem um dividendo por ação estimado para 2025 dos analistas na média de R$ 1,14. A gente está lançando em nossa planilha de preço teto apenas R$ 1 por ação, sendo aqui bem menos otimista do que o mercado. Vocês podem, como eu já disse, alterar essa perspectiva aqui baixando a planilha. Se a gente pode colocar aqui direto R$ 1,14, as coisas mudam bastante de figura, mas vamos levar aqui do jeito que está em nossa planilha. Preço atual, R$ 8,11, lucro projetado de R$ 180 milhões de reais, dá esse lucro por ação, payout de 50%, vai dar um dividendo por ação de 48 centavos, o que gera um yield de quase 6%. Exigindo 8%, preço teto é de R$ 6,00 e margem de segurança negativa por 25%. Pode diminuir essa exigência também, coloca aqui 6%, seu preço teto já iria para a faixa dos R$ 8,00, aí vai de cada um. Para o próximo dividendo da Kepler, provavelmente vai ter Datacom em agosto e pagamento também acontece bem rápido. No ano passado foi nessa faixa de 8 centavos. Parece que o pagamento mais forte fica mesmo para o começo do ano, né? Em 2024 foi assim, 2025 também teve esse pagamento mais forte no começo do ano. Então, para agosto a gente espera um dividendo mais fraco e possivelmente esse dividendo venha com valores mais interessantes para o começo de 2026. Falando agora de Petrobras, a gente percebe aqui 3 colunas, data de pagamento, data da divulgação e a data com relação ao segundo trimestre de 2024, a data de anúncio do dividendo foi no mês de agosto, a data com também no mês de agosto e o pagamento acontece em 2 parcelas, no mês de novembro e no mês de dezembro. A gente espera que nesse ano de 2025 aconteça algo bem parecido com isso aqui e esse dividendo seja o último dividendo regular que a gente vai receber nesse ano de 2025. Porque para os próximos dividendos regulares, observe que a data de pagamento já acontece para fevereiro, março, maio e junho do ano seguinte. Claro que existe ainda aquela esperança de dividendos extraordinários que pode acontecer lá para o final do ano. Sobre valores, a gente tem uma estimativa sim para o segundo trimestre de 2025 na faixa aqui de 79 centavos por ação, valor bruto. Se a gente tirasse ali uns 5% para imposto de renda, daria um dividendo por ação líquido na faixa de 75 centavos por ação. E para o ano todo, a gente espera que a Petrobras pague um dividendo por ação de R$ 2,99, já uma estimativa líquida de impostos, o que geraria um dividend yield de 9,32% nessas cotações atuais de R$ 32,12. Exigindo 9,5%, o preço teto seria de R$ 31,50, margem de segurança negativa por 2%. Lembrando que nesse dividendo por ação não tem nada de dividendo extraordinário incluído. Se a gente incluir os dividendos extraordinários, aí sim, esse yield iria lá para casa dos 12% a 13%. Por exemplo, incluindo mais R$ 1 de dividendo extraordinário aqui no dividendo por ação estimado da Petro para 2025, o yield seria de 12,4% nessas cotações de R$ 32,00. Falando agora da empresa Marco Polo, Pomo 3 e Pomo 4 também, mas Pomo 3 está sempre mais barato. Observe que desde abril desse ano até o momento, a Marco Polo subiu, disparou aqui nas cotações, uma alta de 44%, praticamente em linha reta, se aproximando da máxima histórica de R$ 6,80. A gente está estimando um lucro de 1,2 bilhão de reais, que daria um lucro por ação de R$ 1,07. Payout de 45%, dá um dividendo por ação de 43 centavos, já uma projeção líquida de impostos. O yield seria de 6,6% nessas cotações mais altas,
exigindo 8%, preço teto é de R$ 5,40, margem de segurança negativa por 17%. Vindo aqui para o histórico de dividendos da Marco Polo, a gente observa que no ano passado teve sim dividendo em agosto, Datacom em agosto, pagamento bem rápido no começo de setembro. O valor total deu mais de 11 centavos por ação, mas a gente tem que tirar aqui 15% por causa desse JCP. O valor líquido deu um pouco mais de 10 centavos, se a gente dividir pelas cotações atuais de R$ 6,50, a gente vai ter ali um dividend yield só nesse pagamento, se a Marco Polo repetir a dose, de 1,65%. Para a Irani, empresa de papel e embalagens, RANI3 é o ticker da ação, o mercado projeta aqui um lucro de 84 centavos por ação em 2025. Em nossa planilha gratuita de preço teto projetivo, a gente está estimando o lucro por ação bem em linha com o mercado, que dá esse lucro total de 200 milhões de reais. Preço atual está em R$ 7,58, aplicando payout de 50%, o dividendo por ação é de 42 centavos e o yield projetado fica de 5,5%. Exigindo 6%, preço teto é de R$ 6,95, margem de segurança negativa por 8%. No histórico de dividendos da RANI3, a gente vê que o dividendo do ano passado em agosto foi na faixa dos 4 centavos por ação, Datacom em agosto e o pagamento também bem rápido. Nesse ano de 2025, a gente vê que o dividendo trimestral está vindo um pouquinho melhor, né? Na faixa dos 6 centavos. Se a gente pega esse valor, multiplica por 4, vai dar ali 25 centavos por ação. Lembrando que isso aqui só seria 25% de payout, porque os outros 25% a Irani paga no começo do ano seguinte. Então a gente tem que multiplicar por 2 aqui para ter uma estimativa total do dividendo no ano de 2025. Ficaria nessa faixa dos 50 centavos por ação, um pouco mais forte do que as nossas projeções de 42 centavos. Se a gente lança aqui esses 50 centavos, o dividend yield já iria para a faixa de 6,6% e o preço teto lá para R$ 8,30. Mas claro que não tem nada garantido, esse dividendo aqui foi com relação ao primeiro trimestre, com relação ao segundo trimestre a gente ainda vai conhecer o valor e nada garante que venha nessa faixa dos 6 centavos também. No ano passado veio várias vezes em 4 centavos. Para o Banco Santander, vamos pegar aqui o ticker SAMB11, preço atual de R$ 29,32, lucro projetado de 15 bilhões, que vai dar um lucro por ação de R$ 4,00, payout de 50%, dá um dividendo por ação de R$ 1,70. Aqui já é uma projeção líquida de impostos, pessoal. O Banco Santander, assim como outros bancos, paga muito JCP, quase tudo é JCP que o Banco Santander paga. Dividend yield projetado de 5,8%, dividend yield de 6%, preço teto é de R$ 28,36, margem de segurança negativa por 3%. Aqui, pessoal, os analistas estão estimando um lucro por ação para 2025 de R$ 4,19 para a SAMB11, mais forte do que o nosso lucro por ação. Porém, pessoal, tem uma coisa, o Banco Santander, ele tem pagado desde ali de 2023 40 centavos por trimestre. Observe que está sempre 40 centavos, quando tem aqui diferente é porque ele dividiu em JCP dividendo, mas somando dá 40 centavos. Então são 4 pagamentos de 40 centavos no ano. Se a gente multiplica por 4 e retira 15% para imposto de renda, basicamente tudo é JCP, só tem ali dividendos baixos de 5, 10 centavos na história recente, a gente teria um dividendo por unit, né, por SAMB11, de R$ 1,36, dividindo pelas cotações atuais de R$ 29,32, a gente teria um dividendo muito fraco de apenas 4,6% para as ações do Santander. De qualquer forma, o próximo dividendo a gente espera que tenha Datacom em julho e o pagamento em agosto, como foi no ano passado e também no ano de 2023. O histórico é bem consistente. Agora falando sobre a Taesa, ticker TAE11, preço atual de R$ 35,03, lucro projetado regulatório de R$ 1 bilhão para esse ano de 2025. Isso aqui está até meio forte, mas de qualquer forma vamos continuar aqui. Lucro por unit fica de R$ 2,90, payout de 100%, já retirando aqui alguma coisa para imposto de renda, vai dar um dividendo por ação projetado de R$ 2,60. O yield fica na faixa de 7,46%, exigindo 8,5%. O preço teto é de R$ 30,74, margem de segurança negativa por 12%. O mercado atualmente está projetando para a Taesa um lucro por unit de R$ 2,82,
para esse ano de 2025. Então a gente vê que realmente esse 1 bilhão aqui que a gente está projetando já está meio forte, um pouco acima das estimativas do mercado, mas não muito. De acordo com o histórico de dividendos da Taesa, a gente espera que a próxima Datacom venha no mês de agosto, o pagamento fica lá para novembro, né? Um pouco distante, mas não tanto assim também. E o valor no ano passado foi nessa faixa dos 64 centavos. 34 centavos foi o JCP, vamos fazer a conta. Retira 15% desse valor, soma com os outros 30 centavos ali, vai dar um total de quase 60 centavos líquidos de impostos. Dividindo pelas cotações atuais de R$ 35, se a Taesa repetisse a dose do ano passado, a gente teria um dividend yield para esse trimestre de 1,7%. Agora falando da empresa Vale Ticker, Vale 3, preço atual de R$ 55, está subindo, né? Tava 50, 53, já chegou em 55. Esse lucro projetado, pessoal, na verdade é o EBITDA projetado menos o investimento corrente, fica nessa faixa dos 57 bilhões de reais. Aplicando esse payout de 36% sobre esse valor, que é assim que a Vale distribui os seus dividendos, vai dar um dividendo por ação de R$ 4,56, um yield de 8,26% projetado. Se a gente exigir 9%, preço teto é de R$ 50,65, margem de segurança negativa por 8%. E vindo aqui para o histórico de dividendos da Vale, para quem é acionista da empresa já deve estar um pouco animado, porque ali no mês de agosto, logo no comecinho, tem uma Datacom forte, né? O pagamento acontece um mês depois normalmente. O valor no ano passado foi de R$ 2,09. Em 2023 também teve esse movimento. A Datacom foi no dia 11 de agosto, pagamento no dia 1º de setembro. O valor foi de R$ 1,90. Então, se a Vale repetir a dose, vier aí nessa faixa dos R$ 2,00 por ação, retirando ali 15%, né, porque é um JCP dividindo pelas cotações atuais, a gente teria um yield projetado aí só para esse pagamento na faixa de 3%. Depois a Vale ainda tem um dividendo ali no final do ano, na faixa de 50 centavos, mais um JCP, no ano passado foi assim, e também um mais forte no começo do ano seguinte, ainda com relação aos lucros do ano passado. Então, com relação aos lucros desse ano, pessoal, desse dividendo que a gente está estimando aqui de R$ 4,56, a Vale ainda não distribuiu nada. Ela vai começar a distribuição, muito provavelmente, agora nesse mês de agosto. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like e eu peço principalmente para você se inscrever no canal Dividendo Complementar se você gosta e acompanha a gente. Eu me chamo Pedro, um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.